de autoridade que ele tem, o nosso Deus, a pessoa do Espírito Santo, em nos inspirar, encher os nossos corações de alegria, profundo saber da palavra dele. Amado Deus e Pai, nós louvamos e damos graças a tua bondade, a tua misericórdia em colocar no coração de cada um de nós esse interesse e aprender da tua palavra. Apesar do nome, teologia, chutar tanta gente, a nós cabe amar e te conhecer mais e mais, que tão somente aprender a tua palavra. Obrigado por todos aqui presentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, a tua suprema trindade, hoje e sempre. Toda vez acontece isso. Ele para os outros parece mais duvidosa do que para ele. Muito boa noite, gente. É só para fazer a apresentação aqui da aula. Nós estamos dando início à segunda aula da matéria apologética. Hoje, dispensando as minhas apresentações, indo direto ao assunto, dando a oportunidade da palavra ao professor Marcelo. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão. Beleza, pessoal. Boa noite a todos aí. Contratempos à parte, nós vamos dar início à nossa explanação de hoje, que seria a aula 2, a respeito da nossa matéria apologética. Se vocês quiserem falar alguma coisa, às vezes eu vejo que vocês levantam a mão, mas quando eu estou passando os slides, eu não consigo ver. Você pode interromper mesmo, falar, e aí eu volto para cá e deixo vocês colocarem aí a observação de vocês, tá bom? Se ninguém falar, eu vou seguir até o nosso próximo momento aqui de dar a palavra para vocês aqui nos intervalos, ou quando alguém quiser complementar, fiquem à vontade, tá bom? Então, para quem não me conhece, sou o Marcelo, muito prazer aí em estar com vocês mais uma vez, e eu queria compartilhar com vocês hoje o slide que vai dar início à nossa aula 2 sobre a questão da apologética. Eu vou compartilhar aqui agora, eu acho que vocês... Já está saindo, Marcelo. Não está indo, né? Tá, peraí, deixa eu fechar e abrir de novo. Aí eu vou agora compartilhar, que nem na semana passada, aqui, compartilhar aqui. Será que tem alguma coisa grampeada aí, Pablo, da liberação? Para mim, não. Tá a mesma coisa. Não, porque você não tá vendo, não, é? Não, eu não tô vendo, mas tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo tela cheia no meio aqui, o nome apologética, aula 2. Tá, vê se mudou agora aí. Alguns inimigos da apologética. Então tá indo. Não tá indo para mim, mas então eu vou tocar então do jeito que tá aqui, e eu vou olhar pelo outro lado, eu consigo ver que tá aparecendo. Aqui na tela principal não aparece para mim. A hora que você passar a página, eu te falo, passou. Tá, beleza. Se aparecer alguma coisa aí branca, ou na minha tela fica assim, uma setinha no meio escuro. Se para você ficar assim, você me dá um toque que eu tento repetir aqui, tá bom? Não, tranquilo, vamos lá. Belezinha, então vamos lá. Nós temos aí esse slide aí que ele vai iniciar com o tema principal da aula de hoje, que seria, vamos falar um pouco sobre alguns inimigos da apologética. Mas antes, vocês vão poder ver aí no próximo slide, que eu vou trazer um breve resumo com alguns acréscimos do que vem a ser essa matéria, essa disciplina da apologética, e a gente vai já incrementando para dar sequência nos próximos slides. Como vocês podem ver aí, o resumo da aula anterior, e o primeiro ponto aí, apologética vem de apologia, que significa uma afirmação justificada ou defesa verbal. Nós falamos sobre isso na aula passada, quando dizemos que a apologética ela é a defesa. Só que ela é a defesa racional, de maneira argumentativa da nossa fé. Nós falamos na aula passada sobre apologética no Novo Testamento. E hoje nós vamos dar essa sequência dos inimigos da apologética, mas trazendo algumas definições que eu não trouxe na aula passada, tá bom? Então, a apologética vem de apologia, que significa uma afirmação justificada ou defesa verbal. Falamos um pouco sobre isso na aula passada, dizendo que se nós não temos repertório intelectual para defender a nossa fé, nós não vamos conseguir defendê-la. Então, até peguei
um pouco com vocês na necessidade de estudarmos a Bíblia, de nos dedicarmos tempo para que nós possamos racionalizar a nossa fé, para que possamos defendê-la nesse campo da apologética, tá? Então, esse aí seria o primeiro resumo de um ponto da aula passada. O próximo ponto é esse segundo aí, ó. Agora já apareceu todos, né? Apareceu todos, ó. Vamos ler um de cada vez, ó. Isso. Fazer apologia não é dizer desculpe-me, mas sim defender e argumentar sobre um ponto de vista específico. Então, se você não tem o conhecimento dos pontos de vista específicos da nossa fé, obviamente que você não vai conseguir defendê-la, porque vai ficar apenas uma sessão de eu acho que, mas a apologética não é eu acho que. A apologética, ela é, a Bíblia diz, os números dizem, os dados arqueológicos dizem. Então, você precisa utilizar o seu intelecto para poder defender a fé que você tem, tá? Aí, na sequência, nós temos aí a tarefa da apologética, está preocupada em prover uma defesa intelectual das verdades que são reivindicadas pela fé. Esse ponto aqui é mais um reforço dessa necessidade que temos de usar o nosso intelecto. Tá bom, pessoal? E aqui, eu queria fazer um ponto com vocês rapidinho. Deixa eu voltar aqui a minha tela para eu poder falar com vocês. Nós estamos falando sobre a defesa da fé de maneira racional. Obviamente, a gente vai usar o nosso intelecto. Em alguns meios do nosso protestantismo, que são milhares, né? Infelizmente, nós somos muito divididos. Alguns meios, eles desprezam esse trabalho intelectual. Mas isso, na verdade, é um grande tiro no pé, porque a nossa fé, ela precisa ser racionalizada para que ela seja transmitida para todos. Obviamente que alguns pequenos casos de conversões na história do cristianismo foram miraculosos, né? Você vê o apóstolo Paulo, que ele se converteu a Cristo caindo do cavalo. Jesus apareceu na frente do cara, né? E ele caiu. Mas muitos, os outros apóstolos, por exemplo, foram chamados por Jesus. Eles foram chamados por uma voz audível, por uma voz no idioma deles, e de uma maneira que eles entendessem aquele convite. Então, nós não devemos fugir dessa atividade intelectual. Nós, na verdade, devemos abraçá-la para que a nossa fé seja de fato defendida e todos possam entendê-la. Até o ponto, obviamente, que o Espírito Santo entra para convencer aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas o nosso trabalho intelectual tem que ser feito, tá? Não caia nessa armadilha de acreditar que o intelecto ele é um inimigo. Muito pelo contrário, ele é o nosso aliado. Aí, na sequência, eu vou passar o próximo ponto, que é o penúltimo ponto desse slide aí, que é assim, ó. A apologética ensina os cristãos como darem razão da sua fé. Mais uma vez, é um reforço do que eu acabei de falar. Um trabalho intelectual que vai mostrar para o incrédulo a razão da nossa fé. Porque o nosso Deus é o Deus de tudo. É o Deus do ouro, da prata, do universo, das coisas criadas. E ele, obviamente, também é o Deus da razão. Ou seja, ele deu capacidade ao homem a argumentar. Então, o nosso Deus, sendo o Deus da razão, da inteligência, da sabedoria, ele nos dá esse privilégio de participarmos explicando ele por meio da razão, tá? E ela é a aplicação das Escrituras à incredulidade. Então você, por meio do Espírito Santo, nós somos usados para que o incrédulo ele tenha consciência da sua incredulidade e se converta, mude de posição para que agora aceite a Cristo como seu Senhor e seja salvo. Mas esse trabalho, ele é argumentativo, ele é intelectual. Eu espero que vocês peguem bastante esse ponto. E aqui tem mais 3 pontinhos, tá? Ela é a justificação ou a vindicação da filosofia cristã. A apologética, como eu falei para vocês, ela é um trabalho argumentativo de defesa da nossa fé. Logo, nós iremos utilizar também da filosofia cristã, que nada mais é do que a busca pela sabedoria cristã. E isso se passa totalmente pela argumentação e pela racionalização da fé, por meio das doutrinas, por meio da explicação, por meio de uma pregação, por meio de uma aula. Então, entendam isso. A apologética, ela é a vindicação ou a justificação
da própria filosofia cristã. Ela também tem como questão central a verdade da fé cristã. A apologética, ela não é para defender uma tradição. A apologética não é para defender uma bandeira de uma igreja. A apologética não é para defender um pastor ou um pastor renomado ou uma congregação renomada, mas a apologética é para defender a fé cristã e a verdadeira fé cristã. Nesse meio protestante, com diversos fragmentos de igreja, existem grupos também que querem fazer com que a sua verdade prevaleça. Mas todo grupo que coloca a sua verdade como prevalecente, ele não está fazendo um verdadeiro uso da fé cristã. Ele está usando o nome fé cristã para colocar aquilo que eles pensam ser certo. Então, isso é errado. A fé cristã, ela é aquela que foi nos dada por meio dos apóstolos, dos profetas, tá? E da Escritura. Nós precisamos ter isso em mente. Temos que sempre buscar na Bíblia, na tradição, nos ensinos que nós recebemos, qual é a origem da nossa fé. Porque, como nós temos muitos grupos quebrados no meio do protestantismo, né, diversas filiações, igrejas, na última vez que eu vi, nós tínhamos, se eu não me engano, mais de 34 mil afiliações evangélicas protestantes. Então, cada um vai querer defender a sua fé. Mas nós, como apologetas, que usam a razão, que usam a filosofia cristã como arma para comprovar essa fé, nós vamos comprovar essa fé por meio da argumentação da fé cristã, não por meio da fé de grupos ou de pastores renomados, como eu falei para vocês. E o último ponto aí é o seu propósito, além da vindicação da fé, é a articulação racional da mensagem cristã e fortalecimento dos crentes. Mais uma vez, a importância e a necessidade de usar o intelecto, de usar a razão, de explicar por meio de uma filosofia cristã a verdadeira fé. Tá bom, meus irmãos? Então, não pensem que o intelectualismo e a filosofia, no sentido de busca pela sabedoria, são nossos inimigos, tá? Muito pelo contrário. Tudo isso serve como ferramentas, armas, para que nós possamos defender a nossa fé. Tá bom? Agora, partindo para o próximo slide, nós temos aí mais uma frase que eu vou ler para vocês, mas antes eu queria saber se vocês queriam falar alguma coisa, se o Pablo quer falar alguma coisa, se os irmãos querem colocar alguma coisa aí agora. Fique à vontade, hein? Meu irmão, uma pessoa que eu admiro muito, que irmãos devem ter lido alguma coisa, é o Adalto Lourenço, que ele fala sobre Cristo como sendo o centro, né, de todas as coisas. Eu acho muito interessante a gente estudar um pouco sobre criacionismo, que o Adalto Lourenço tem falado tanto sobre isso, né? Uhum. E colocando Cristo na frente de todas as coisas, né? Sim, irmão. O professor Adalto, tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Ele de fato foi um grande apologista, por assim dizer, da fé, né, nessa área da ciência. Ele era cientista e defendia muito bem a fé cristã nesses meios, e ele utilizava também o criacionismo como talvez uma porta de entrada para explicar a fé cristã. Então, realmente, o Adalto é um grande nome. Ele morreu recentemente, né? Mas ele deixou aí realmente um grande legado de exemplo para a gente seguir. Alguém mais quer falar? Eu tive o privilégio também de assisti-lo também, pessoalmente. Legal. Certamente é um homem que a gente tem muito que aprender ainda, né? Ele escreveu livros, deixou diversos vídeos aí na internet. Então, de fato, é um cara que vale a pena seguir. Beleza? Vamos embora, vamos para o próximo slide. Deixa eu fazer um comentário aqui. Pode fazer. Em cima da... boa noite. Vou fazer umas anotações. Você está falando, eu estou fazendo as anotações para poder fazer perguntas também, né? Legal. A importância de saber toda essa parte apologética aí, né? Através da razão, né? Não da emoção. Isso é muito importante para nós também poder combater as objeções que às vezes levam as pessoas a perder a fé, né? Então, pelo que você está falando aí, a importância de demonstrar essa fé racional e histórica, baseada em argumentos e não em emoções, né?
porque muitas das pessoas, às vezes, que no começo da sua aula aí, você fala, às vezes, dos achismos, que talvez isso, talvez aquilo. Então, nós precisamos ter certeza, porque nós temos bastante material que comprova a veracidade de tudo isso, racional, histórico, e que seja de uma forma simples, que às vezes as pessoas que não têm muita cultura possam entender isso, né? Porque no mundo aí de várias religiões e certos pastores aí que pregam alguma parte apologética que é superficial, que deixa as pessoas em dúvida e às vezes levando até para outro caminho, né? Então esse é o meu primeiro ponto, que a demonstração disso aí tem que ser racional, histórico, baseado em argumentos e fatos e não em emoções, né? E muitas vezes certas igrejas levam para emoções, distraindo as pessoas da verdade e às vezes afastando ela da verdadeira fé e do verdadeiro caminho que deve ser seguido. Isso é só um ponto aí que eu deixo para a conversa. Não, legal, muito bem colocado. Pode falar, querido. Eu ia fazer uma pergunta também. Eu não sei se vai falar ainda nessa aula, vai ser na próxima, mas eu queria saber a diferença de apologista de polemista. Não entendi, querido. Você pode repetir, por favor? Eu acho que travou ele, hein? Tá ouvindo aí, Pablo, irmão? Eu tô ouvindo, mas deu uma travada mesmo. Mas a pergunta dele foi que ele, se você não for falar ou for falar mais para frente, ele queria saber a diferença entre apologista e polemista. Ah, tá. Entendeu? Apologeta ou polêmico. Tá. Mas aí, se você responder mais para frente, ou já é contigo mesmo. É que ele deu travada, não sei se ele escuta. Aí precisava ser necessário saber se ele está escutando para ouvir a resposta, né? Tá. Voltou aí, o irmão voltou aí. É o irmão Diego, né? Irmão Diego. Está ruim. Aí, beleza. O microfone tá ruim. Não, tranquilo. Vamos tocando aqui. Ele perguntou a diferença entre apologista, né, e polemista. Existe dependendo da onde você ouve a mesma palavra e tem várias definições, né? Então, existe um problema em que as pessoas tomam posse de certas palavras e querem colocar um significado que vai ser benéfico para aquilo que ela defende. Se você for ao pé da letra, um apologista seria alguém que defende algo. Um polemista é aquele que provoca polêmicas, ou seja, é aquele que traz assuntos que não são muito usuais para certo benefício ou para certo objetivo. Então, você pode ter um polemista muito bom. Por exemplo, não sei se o irmão conhece, o pastor Anderson Silva, todo tatuado, um cara que se converteu ao cristianismo há muitos anos atrás, mas já veio todo tatuado do mundo e assim permaneceu. Algumas pessoas acham que ele é um polemista, porque ele levanta assuntos meio fora da curva, como a questão de sexualidade, política, também de casamento, de homem, de hombridade, masculinidade, feminilidade. Então, alguns vão achar que ele é polemista. Na minha visão, ele é um cara que fala de assuntos que ninguém quer falar, entendeu? Então, o polemista, a grosso modo, seria alguém que provoca certos assuntos que não são muito comuns de serem falados, e o apologista é aquele que vai defender aquilo que ele tem como objeto da sua defesa. No nosso caso aqui, nós estamos falando sobre defender a fé cristã, tá? Então, um apologista cristão seria aquele que defende a fé de maneira racional. Só para, de repente, te dar uma orientação em relação a essas diferenças aí que você colocou. Ô Pablo, você falar isso? Só conceituando essa questão do próprio polemista que você falou, talvez ele se caracterize na sua demonstração e exposição em ser um polemista
pelo fato de escolha de temas mais cabeludos que outros não decidem falar. Porém, a questão, inclusive até baseado no que você deu início na aula aí, Marcelo, o fator intelectual do expositor que decide trazer temas polêmicos fortalece as evidências fatídicas de que ele está expondo e defendendo algo com base bíblica e outros materiais de apoio, mas que sejam materiais evidenciais. Então, essa parte intelectual de ser uma pessoa expositora, apologeta, mas que seja um definidor utilizando ferramentas não só conceituais, mas ferramentas bíblicas, exatas, comprováveis, aí sim, aí a gente pode dizer assim, o cara ele tem fundamento, ele tem propriedade, essa é a palavra, né? Então, não é por exemplo, todo o advogado ele precisa da OAB, né, no caso brasileiro, né? Por quê? Porque ele comprova que ele tem fundamento baseado naquilo que ele vai extrair da lei comprobatória para expor a verdade que ele quer defender. Então, esse é só um exemplo, né, comparativo que o pastor Anderson, apesar da sua biosfera, né, do seu biotipo, ele parece ser, de fato, né, mas ele se fundamenta muito bem. Essa é a questão. Por exemplo, um outro que eu posso colocar aqui só para encerrar como polêmica. Caio Fábio. E aí? Ele é um polemista ou ele é um apologeta? Quer que eu responda? Pode responder, professor. O Caio Fábio, ele é um desertor da fé. Ele é um polemista com intenções de disseminar um pensamento progressista na igreja. De fato. Legalista. Isso aí minha opinião sobre ele é que ele é um cara que trocou a fé por algum outro tipo de fé que a gente não conhece. Quer dizer, a gente sabe, mas enfim. Então eu acho que ele está muito mais para um polemista com intenções políticas, enfim, tendenciadas, de colocações, de pleiteamento de alguma coisa, do que ser um defensor da fé. Ele não era assim. Ele era inclusive referência, ele era muito bom. Mas depois ele escolheu aí uma vertente política para defender, e todo mundo que entra nessa vertente política fica parecido, né? Então, o próprio Ed René Kivitz, hoje, está mais claro do que o sol o que ele defende, né? Então, eu acho que o Caio Fábio está no primeiro caminho. É isso aí. Bora, então, vamos lá? Vamos seguir? Vamos lá. Olha só, a frase que tem aí na tela para vocês é essa. Ó. Na aula de hoje, analisaremos alguns inimigos da apologética, que é agora a sequência da aula, tá? Entendendo que esta é uma disciplina que todo cristão deveria dominar, ao menos minimamente. Estes inimigos serão abordados em 6 pontos. Se nós não conseguirmos abordar os 6 pontos, se a gente conseguir ver 2 ou 3, já está de bom tamanho, porque a ideia com essa aula agora é trazer aqueles que são inimigos da apologética. Se eu falei para vocês que a apologética ela é a defesa racional da fé cristã, quais são os inimigos desse exercício racional? Essa é a ideia dessa parte da aula para frente, tá bom? Então eu vou colocar aqui alguns para vocês, e esse aqui seria o primeiro. Mas antes disso, nós temos aqui um dado interessante, ó. Não estamos falando sobre inimigos do cristianismo, tá bom? Como o ateísmo, que afirma a não existência de Deus, ou o comunismo, que promete o fim de toda injustiça por meio da instalação do paraíso na Terra. Muito menos do feminismo, que anula a mulher por meio da perversão do seu papel,
nem do liberalismo econômico, tá? Que eleva o status do indivíduo como medida de todas as coisas para o estabelecimento de sua liberdade. Nosso ponto não são os inimigos do cristianismo, mas sim os inimigos da defesa racional da fé, tá bom? Aí são eles. Eu coloquei esse parágrafo aqui no começo para vocês entenderem que comunismo, ateísmo, feminismo, liberalismo, nessa visão do indivíduo como a coisa mais importante, são inimigos da fé cristã também. São inimigos do cristianismo. Mas eu quero dizer sobre outros tipos de inimigo, como vocês vão poder observar agora, tá? Então, esses aqui são inimigos também, mas eu quero falar sobre outros inimigos. Vocês vão começar a entender a partir de agora. Por exemplo, ó, o primeiro grande inimigo da apologética é isso aí, ó, a indiferença. O que acontece quando não nos importamos com o ataque à nossa fé? Permitimos que o inimigo avance na batalha e conquiste parte do nosso campo, e muitas vezes ganha pela ausência consciente de combatentes contrários a ele. Ou seja, meus irmãos, a indiferença se torna um inimigo da defesa racional da fé cristã, porque nós abrimos mão de participar dessa defesa no campo de batalha. Muitas vezes nós observamos no campo da internet, que talvez seja o mais fervoroso hoje, você percebe que muitas palavras sobre o cristianismo são faladas. Palavras que são condizentes com o cristianismo, palavras que nos agradam e palavras que não nos agradam. Então, quando a gente percebe que algum princípio da fé está sendo atacado e a gente abre mão de defendê-lo, nós estamos dando espaço para a indiferença. Ou seja, por exemplo, nós estamos vendo no Brasil duas situações muito opostas, mas ao mesmo tempo servem como exemplo. Quando jornais foram fechados no Brasil, jornais pequenos, quando algumas pessoas perderam o passaporte, quando o próprio pastor Silas Malafaia, que é de uma outra denominação protestante, teve a sua perseguição aí pelo Supremo Tribunal Federal, muitos cristãos não se importaram com aquilo. Ou seja, foram indiferentes com a dor daquelas pessoas. Por quê? Liberdade de expressão, passaporte, dinheiro do outro, não me interessa. A vida é dele, não é minha. Entre aspas, que se dane. Muita gente pensou assim. Só que o problema é que quando essas ações atingirem alguém do nosso lado, a gente vai ficar chateado. A gente talvez vá até em defesa dessas pessoas. Então, nesse ambiente de defesa da fé, nós precisamos estar atentos aos ataques que são feitos à fé cristã. Por exemplo, a liberdade de expressão, ela é fundamental para que a fé seja defendida. Porque se você não puder falar, você não vai poder defender. Ok? Então, todas as vezes que a fé cristã, ou melhor, a liberdade de expressão de qualquer grupo, tá? Eu abro para o país todo. A partir do momento que a liberdade de expressão de qualquer grupo do nosso país, que é dito democrático, for atacada, automaticamente aquilo, mesmo que não seja de imediato, vai chegar na nossa igreja, vai chegar em nós também. Então nós temos que entender que a indiferença é um grande inimigo na defesa da fé cristã. E aí, recentemente, nós tivemos aí esse primeiro exemplo, o ataque à liberdade de expressão e o direito de ir e vir de algumas pessoas foi cesseado, ficamos quietos. Agora, quando tiveram aquela operação no Rio de Janeiro pelo governador Cláudio Castro, que foi atacar os criminosos, todo mundo entendeu que aquilo é benéfico para a sociedade. Então, muita gente apoiou. Por quê? Porque a pessoa entendeu que, opa, o que ele está fazendo, de certa forma, é bom, porque ele está atacando o crime organizado, que hoje é muito forte no Brasil. Então, muita gente defendeu. Ou seja, quando a liberdade de expressão foi tirada, muita gente não entrou na briga. Mas agora, nessa, entrou. Por quê? Porque a pessoa fez um cálculo. Olha, liberdade de expressão, passaporte, eu não viajo, eu não falo mesmo, para mim não interessa.
mas segurança tem a ver comigo. Então, o que faz a gente ser indiferente? Aí fica para nós aqui, eu não vou falar o que é, vou deixar vocês pensarem. Fica para nós esse raciocínio. A indiferença, quando algum da nossa fé está sendo atacado, ela tem que ser medida e, de fato, precisamos perceber se o que estamos fazendo é justo, aquela pessoa mereceu, ou nós estamos sendo ali indiferentes, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A indiferença é um inimigo da apologética. O segundo ponto, tem mais um detalhe aí embaixo, ó. A indiferença, ela elimina o diálogo apologético e promove a permanência da ocultação da verdade do evangelho. Quando nós abrimos mão de falar, por exemplo, porque não somos nós que estamos sendo calados, uma hora nem nós poderemos mais falar. E isso é um problema no país como o Brasil, que nós temos aqui a liberdade de expressão escrita na Constituição. Então, cuidado com a indiferença, para que você não caia nesse erro que é um grande inimigo da própria apologética. Esse outro inimigo aqui, ó, eu acabei de falar para vocês já, que é o irracionalismo e o anti-intelectualismo. Lembra que eu falei para vocês que nós precisamos defender a fé por meio de um exercício intelectual e racional? Então, existem pessoas que acham que isso é besteira. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Algumas pessoas usam o intelecto para solucionar problemas de outras áreas, mas não defenderam a fé. Mas não para defenderem a fé. Ou seja, essa pessoa que às vezes fala que a letra mata, isso é um texto fora de contexto, tá? A letra mata, vai estudar, vai ficar maluco, vai ficar louco. Essa é a mesma pessoa que quando faz um investimento, em qualquer fundo aí de investimento, ela vai calcular quanto que rende aquele fundo. Ou seja, se ela é tão anti-intelectual, coloca o dinheiro lá e não se importa. Mas naquele caso que pesa no bolso dele, ele usa o intelecto. Ok? Agora, quando vai no sentido de a pessoa estuda para defender a fé cristã melhor, essa mesma pessoa vai falar que aquilo não presta. Percebem que tem uma diferença aí? O intelecto, algumas coisas não prestam. Gostei dessa matemática, professor, porque eu acho que esse tipo de pessoa que você está falando, até conta de mercado ele faz para economizar quando a nossa economia está apertando demais, entendeu? Agora, na proporção da igreja, por exemplo, Deus, na pessoa de Jesus, biblicamente, é tão racional em fazer essas contas que ele fala que até o menor que oferta, né, é proporcional na intenção ao maior, né? Inclusive o nosso dízimo ele é qualitário para todos, sejam quem ganha um pouco ou muito. Essa matemática é exata. Então, né, quem está de fora, como você deu o exemplo, né, que é mesquinho, né, na intelectualidade, até na conta de mercado, quando aperta o bolso dele, ele é intelectual, mas para defender a fé e outras coisas da nossa sociedade, ele despreza, né? Então não é que não seja capaz ao ponto, né? Exato. Capacidade ele tem, né? Só que ele acredita que de alguma maneira isso não serve para a fé. Marcelo, acho que o seu microfone... Opa, voltei. Vamos lá. Voltei. Deu certo. Ó, me diz uma coisa, quando eu passo o mouse pelo slide, vocês conseguem ver a setinha do mouse ou não? Consegue sim, dá para ver. Dá para ver aqui, eu estou aqui na letra E, ó. Dá para ver? Isso mesmo. Então isso aqui me ajuda para... isso aqui me ajuda para poder... Opa, peraí, que deu ruim aqui, peraí, deixa eu aumentar aqui a tela. Tudo que você está fazendo com a seta aí, a gente está vendo. Tá, deixa eu apertei aqui, deu ruim aqui, peraí, deixa eu aumentar aqui de novo. Eita, calma aí que já volta. Tela cheia. Agora foi. E voltou lá para aula 2, peraí. Voltou para o primeiro slide. Tá na capa. Ficou tela cheia para vocês aí ou tá minimizado? Não, tá
Tá cortado? Tá com a barra em cima, Tá, deixa eu tirar, peraí. Abre a tela da página lá em cima, lá, ó, na tela. É por aqui, ó. Aqui, ó, isso. Agora foi. Agora deu certo. Foi, né? Só beleza, passar. Deixa eu voltar pro slide que eu tava aqui. Passa mais. Que é esse aqui, ó. Anti-intelectualismo. Do molequinho lá. Aí. É isso aí. Você ia começar na parte do erro aí. Deixa eu... Calma aí, que agora disparou, peraí. Volta mais um. Aqui. Aí. Tá aparecendo para vocês aí? Isso. Tá, né? É um erro acreditar que intelecto... Isso. É um erro acreditar que o intelecto e a erudição são inimigos da fé, pois crer em Jesus também é um ato intelectual. Já falei bastante sobre isso aqui, tá? E aí nós temos esse texto em Isaías, e também um texto de Mateus, que tem essa questão de Deus está chamando as pessoas para discutir. Ele chama o seu povo e fala em Isaías 1,18, venham discutir a questão. Ou seja, Deus chama o seu povo para discutir racionalmente aquela situação. Então, o uso do intelecto não é pecado, como algumas pessoas falam. E também quando Jesus fala sobre coração, alma e entendimento, né, de amar a Deus com o coração, com a alma e com o entendimento. Então, o próprio Deus em Isaías e o próprio Cristo em Mateus nos dão a referência cristã de que o intelecto precisa ser utilizado para defender a nossa fé. Tá bom? Aí aqui, para mim, eu vou colocar para vocês agora uma frase um pouquinho grande, para a gente poder passar para mais um inimigo e já dar uma pausa aqui na nossa explanação e deixar vocês falarem um pouquinho também para a gente ir para a nossa parte final. O maior perigo que ameaça o cristianismo norte-americano, isso aqui é um dado dos Estados Unidos, tá? É o perigo do anti-intelectualismo, que também lá eles tiveram esse problema. A mente, em suas dimensões mais amplas e profundas, não está sendo levada suficientemente a sério. A nutrição intelectual não pode acontecer separadamente de uma profunda imersão por vários anos na história do pensamento e do espírito. Isso aqui é importante, viu? As pessoas que estão com pressa de sair da universidade e de começar a ganhar dinheiro, ou de servir à igreja, ou de pregar o evangelho, não fazem a menor ideia do imensurável valor de gastar anos de prazer conversando com as maiores mentes e espíritos do passado, amadurecendo, aperfeiçoando e ampliando seus poderes de pensamento. O resultado é que a arena do pensamento criativo está vazia e plenamente entregue ao inimigo. Eu li um livro sobre teologias contemporâneas, onde um autor, se eu não me engano, ele era um teólogo alemão, chamado Wolfgang Pannenberg. Ele falava o seguinte, que a igreja, ao longo dos anos, ela foi sendo levada para o canto da sociedade, até o ponto de nós acreditarmos, como nação, né? Não nós cristãos, mas as populações, acreditarem que a ciência ela fala mais alto do que a própria teologia. Então a igreja aceitou essa segregação, a igreja aceitou ser colocada de canto e não discute mais abertamente, por exemplo, soluções para a sociedade. A gente acha que quando alguma pessoa vem com a carteirada da ciência, devemos ficar quieto, porque não, mas a ciência comprova que, então, o evangelho se cala. Esse é o problema do anti-intelectualismo, tá? Na verdade, isso é um grande engano, porque a ciência ela tem que ser submissa à doutrina divina, ao que a gente entende como teologia, uma boa teologia. Porque a ciência ela é um produto, né? E a teologia trata diretamente do Deus que produz as coisas, ok? Então nós não deveríamos aceitar de maneira bovina essa colocação de canto, essa segregação. E quando você dá asas, dá espaço para esse anti-intelectualismo, é isso que acontece com a gente. Qualquer pessoa vem, a gente fica lá.
achando que não dá para estudar a Bíblia profundamente, porque isso é coisa de biruta. Aí vem o cientista, um cara de jaleco branco, e fala, ó, você não pode mais comer carne de porco, ou você não pode mais comer carne, porque vai destruir a camada de ozônio. Aí você aceita aquilo de boa, porque você não está treinado em rebater aquilo que aquele cara fala. E quando esse mesmo cara vem e diz, olha, a sua fé, ela só serve para o seu ambiente privado, não para o ambiente público. Você aceita aquela colocação, porque você deu espaço para que o anti-intelectualismo colocasse você submisso à ciência. Percebe? E não é só cientista, tá? Professores universitários, especialistas de TV, todos esses caras colocam a fé cristã de lado e a gente acaba aceitando essa colocação de lado, tá? Então, esse Marcelo, Oi, Paulo, pode falar. Inclusive, até dentro das próprias igrejas, né, você vê o nível intelectual da congregação quando elas se sentem impedidas de questionar líderes ou pastores, entendeu? Aí a gente vê uma nação fraca por isso, porque dentro das comunidades, elas vão aceitando muito aquela consolação de pregação própria, só do que o pastor acha e que faz, isso, aquilo, outro. Aí, só por achar que ele tem a autoridade máxima, né? Tudo que ele vai pregar, se tiver alguma coisa errada ali, não é bom questioná-lo. Então, você vê o nível intelectual a partir daí. Se nas igrejas acontece isso, imagine fora, né? Verdade. Deixa eu só falar em cima do que vocês estão falando. E isso aí traz consequências, né? Diretamente na convivência, muito mais dentro da igreja, né? Vocês estão falando de conhecimento aí, vocês citaram Isaías. Eu estou vendo aqui 2 Pedro 3,18, crescer na graça do conhecimento. Aí nós começar a desmembrar isso aí, a pessoa pode estar cheia da graça em seus relacionamentos, mas se ela não entender profundamente a palavra, ela vai estar incompleta. Aí vai ter esses problemas, vai entrar essa dicotomia do sagrado e do secular, que o pessoal às vezes não entende, tipo assim, aquela pessoa que está na igreja e faz os trabalhos a semana inteira, ela é mais santa do que aquela que presta um trabalho. Tudo glorifica a Deus, né? Então, as pessoas, através dessa dicotomia, falta de conhecimento, às vezes ela tem muita graça, mas às vezes a falta de conhecimento, se Deus falou que para não esquecer na graça do conhecimento, a graça é relacionamentos. E o conhecimento é para você direcionar essas pessoas como deve viver, para sair através dessas coisas que o pessoal fala, amarrando elas numa dicotomia que não é verdade, né? Eu estou estudando sobre isso aí, sobre trabalho, e trabalho secular e o sagrado. Hoje tem uma projeção, que hoje se a pessoa souber que você é cristão, você é mal visto. Por quê? Porque as pessoas que estão sendo ensinadas hoje, do que pode e do que não pode, eles esquecem de ser santo, de se separar, esquecendo da sua integridade e caindo nessa dicotomia. Então, hoje, o cristão ele é muito mal visto, né? Antigamente, ele ainda tinha um caráter, né? Hoje em dia está banalizado. Por causa de quê? Que tem muitas pessoas que estão dirigindo pessoas que vão gerar gerações de pessoas despreparadas, com ensinamento vazio, mentiroso, que como nós somos produtos daquilo que nós se alimenta, estão se alimentando de umas mentiras. O que vai ser daqui para frente, né? Então, isso que você está falando aí é muito importante, o nosso estudo, o nosso argumento em cima de uma verdade, para conduzir as pessoas em cima de uma verdade, fora de emoção. Nós temos história, nós temos várias coisas que podem comprovar tudo isso, mas hoje em dia o pessoal está muito em cima de emoção. E o pessoal está sendo levado, e ninguém, agora que você falou nessa ignorância do pessoal, às vezes não tem o argumento e as coisas vão passando. E essas pessoas vão ganhando força. Aí eles têm que se interessar, e o pessoal fala, poxa, mas por que eu tenho que saber tanto da Bíblia? Porque você precisa argumentar, você precisa orientar as pessoas. Como você vai orientar se você não tem base, né? Se você não tem base, você vai orientar errado. E com isso vai trazer consequências nas próximas gerações. É só isso que... Não, exatamente.
O irmão tá certo, é bem isso Vamos mesmo. pegar um gancho aí no que o irmão falou agora, irmão. Pode falar, querido. Vamos pegar um gancho daqui. Pegando o gancho do que o irmão falou, Jesus Cristo mesmo, lá em Mateus 22, 29, ele fala que a gente por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Justamente por isso, as pessoas deixam de estudar a palavra. E deixando de estudar a palavra, ela comete erros. Porque ela não estuda a palavra, falta convicção daquilo que a pessoa acredita. Muitas vezes a pessoa não tem convicção daquilo que acredita porque ela não estuda a palavra, né? Uhum. E também em João 17 diz: santifica na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então a gente precisa ter convicção de que a palavra de Deus é a verdade. Muitas vezes falta convicção de que a palavra de Deus é a verdade e muitas vezes a gente não estuda a palavra de Deus e por isso que a gente comete erros. Sim, sim. Bem pertinente, irmão Duval. Deixa eu só colocar aqui um ponto, um adendo para a gente poder reforçar essa questão que a gente está falando aqui. Algumas pessoas, eu dou aula já há quase 10 anos e já tive diversos tipos de alunos em diversas classes. Quando a gente fala que nós precisamos estudar a Bíblia, alguns irmãos caem num engano comum, que é acreditar que todo mundo tem que ser igual o professor. Por exemplo, tem que estudar uma faculdade de teologia durante 4 anos, tem que estudar cursos online, tem que fazer graduações e tudo. Veja, isso é muito bom. Se vocês quiserem seguir esse caminho, é bom e é proveitoso. Eu sigo esse caminho há alguns anos já. Eu sempre estudo por conta própria, faço alguns cursos teológicos também pela internet. Isso é muito bom. Mas entenda que estudar a Bíblia, ela é simplesmente você ler o texto bíblico com dedicação e fazer anotações, por exemplo. Você pode estudar a Bíblia pegando um trecho de um capítulo, lendo aquele trecho, separando ali os blocos de pensamento que você entender que são blocos de pensamento. Por exemplo, versículo 1, versículo 2, Paulo dá uma saudação, do versículo 3 até o 7 ele faz uma oração, do 8 até o 10 ele começa o assunto tal. Esse tipo de garimpo na palavra, com a sua própria percepção, é uma maneira de iniciar um estudo simples da Bíblia. Criar esboço também, olha, capítulo 1 fala isso, capítulo 2 fala aquilo, capítulo 3 fala isso. Com esse exercício, você já está estudando a Bíblia. Porque você está, lendo, está raciocinando, você está prestando atenção para anotar as divisões do texto, e você está extraindo para o papel a sua percepção. Depois disso, você começa a entender como colocar aquilo em prática. E assim vai, ao longo da sua vida. Eu tenho 3 filhos. Sou casado, tenho 3 filhos. Eu sempre digo que o homem tem que ser o professor da casa. Tá? Isso aí é fundamental. Para isso, tem que estudar. Tem que ler, tem que estar com repertório. Então, quando meus filhos fazem algumas perguntas das leituras que a gente faz, eu estou ali afiado para responder. Por quê? Porque eu lido com isso praticamente todo dia. Então, se nós não estivermos preparados, não vai nascer do dia para a noite. Mas, ao mesmo tempo, não é tão complicado como alguns pensam. Então, muitos não começaram a estudar porque acharam que era muito para ele. E, na verdade, qualquer anotaçãozinha que você fizer da Bíblia, até colocar uma pergunta, uma dúvida, não entendi isso, escrever num papel, num computador, seja lá, você já está utilizando o exercício intelectual de tentar compreender o texto. Então, estudar a Bíblia é isso. E daí para frente, claro, né? Então, um estudo bíblico, ele pode ser simples, mas você precisa ter a intenção de buscar o que está escrito ali. Porque senão, só vontade, só desejo, só sentimento, só achismo, não vai te dar substância nenhuma de ser um bom apologista, um bom apologeta, tá? E aí, eu vou finalizar agora com esse slide aqui.
a ignorância, porque os outros são complementares. Aí a gente pode finalizar a aula e passar para o Pablo aí para dar a direção final. Esse último inimigo da apologética é a ignorância. Temos vários argumentos lógicos para defender a nossa fé. Por exemplo, defender o casamento porque ele protege e dá herança, ok? Isso aqui é um argumento, pessoal, de defesa da fé. Por que vocês casam, cristãos? Porque Deus mandou, obviamente, porque é a vocação do homem e da mulher se complementarem em uma relação de matrimônio, e também porque o casamento, ele também, o matrimônio ou o casamento, ele também protege. Você cria um núcleo de convivência, aqui em casa são 5, né, contando comigo. Você cria um núcleo e você transmite herança. Mas não é só herança financeira, é herança intelectual, é herança emocional, é herança relacional. Meus filhos, por exemplo, eu falo para eles, olha, vocês vão fazer como eu faço com a mamãe, tá bom? Nós casamos, tivemos filhos. E vocês vão procurar pessoas, por exemplo, eu tenho uma filha e 2 meninos. Eu falo para minha filha, olha, você vai procurar um homem que seja no mínimo igual ao papai. E para os 2 meninos, a mãe fala, olha, vocês vão procurar uma mulher, quando vocês crescerem, que tem que ser igual à mamãe. Então eu estou transmitindo para eles já um itinerário para que quando eles estiverem na fase do namoro, do noivado, eles já tenham o quê? Uma referência, ou seja, uma herança. Certo? Então, aonde pegar dentro da família? Pode falar, Paulo. Marcelo, poderia dizer que você vai fazer o que Deus fez com o homem, né? Dizer assim, ó, você vai fazer o que eu fiz, dando imagem e semelhança, né? Tipo, exato. Casar com um homem como eu sou, né? E casar com a mulher que eu quis. Tipo assim, ó, passa a minha imagem e semelhança. É bem isso mesmo, a ideia é essa. Porque a gente dentro do ambiente de família, relacionamento, matrimônio, a gente está formando cidadãos para o mundo, para o céu, primeiro, e para o mundo. Então, dentro desse argumento, por que você casa? Olha, eu caso porque eu estou formando a próxima geração. Eu estou formando a próxima sociedade. Eu estou formando os próximos profissionais. Certo? Quem trabalha aqui por conta própria sabe, é difícil mão de obra hoje, não é verdade? Mão de obra está desgraçada. Se tivéssemos famílias formando homens e mulheres para trabalhar, para assumir um compromisso profissional e cumprir, certamente nossa sorte seria outra. Certo? Tá vendo? Ó? Dentro do ambiente da apologética, nós pegamos um ponto que é o casamento e puxamos essa linha todas as consequências positivas que um casamento traz, tanto para a pessoa, para o indivíduo, para os filhos, como para quem vai casar com eles, quanto para quem vai conviver com eles na sociedade. Tudo isso, gente, é argumento apologético, porque eu casei, vi que é bom e percebi que eu tenho uma responsabilidade de criar cidadãos. Isso está na nossa fé. Então, isso aí já é um argumento apologético. Entende? Então, nós estamos falando sobre ignorância, para fechar aqui a nossa aula. Aí eu vou seguir aqui, ó. Casamento protege da herança. Quem causa um dano deve pagar. Eu ensino isso para eles também. Quem não tem condições deve ser ajudado. Tudo isso eles aprendem dentro de casa. Por quê? Porque eu entendi e eu estudei e eu vi que uma casa, um casamento, tem que ser assim. Então, eu não fui ignorante. Eu casei porque é uma ordem divina e a partir dessa obediência eu estou criando 3 cidadãos para o mundo. Percebe? Isso porque eu não quis ser ignorante. Só um exemplo. Segundo ponto aqui, ó. Seminários deixaram de formar apologetas e estão viciados na obtenção do diploma. Isso acontece nos seminários e também no mundo profissional. Nós não podemos deixar que as pessoas vivam apenas por diploma, mas sim para fazer diferença, tá? Para serem cidadãos que de fato causam impacto na sociedade. Aí, último ponto aqui, ó. Muitos jovens pastores e líderes
separam a articulação da fé das atividades da vida comum. E existem campos nos quais a fé não entra. Isso é uma questão de fé. Esse ponto aqui eu acabei de falar no slide anterior. Nós fomos segregados, fomos colocados de lado e estamos aceitando isso. Por quê? O inimigo da fé, da apologética, que é a ignorância, ele acabou dominando muitas pessoas. E você percebe, se você dá espaço para a ignorância, você perde força na apologia da fé. Percebe? E se você perde força na apologia da fé, você dá campo para o inimigo. Entende? Então, ser ignorante não é uma opção, ok? Nós não podemos ser ignorantes, porque a defesa da nossa fé depende da nossa diligência, da nossa capacidade de aprender as coisas, da nossa capacidade de obedecer o que diz a palavra. Porque se a gente é ignorante, a gente não obedece a Deus. E quem não obedece a Deus, dá campo para o inimigo trabalhar e vencer. Tá bom? Então eu vou terminar por aqui a exposição e eu passo aí para o Pablo para ele poder dar sequência aí, para ir para os finalmente aí da aula. Vai lá, Pablo. Maravilha, meus irmãos. Agradecendo também aí a presença do Daniel. Já faz tempo que ele chegou. É que lá no começo que a gente se apresentou, ele não estava aqui, mas aí eu queria agradecer, viu, Daniel? Obrigado por ter vindo hoje na aula aí. Espero que você tenha aproveitado bastante. Queridos, eu queria abrir lógica para vocês, se vocês têm mais perguntas aí, porque essa é a hora que a gente conversa. Interessante que, se você perceber, o tema do nosso curso é conversação teológica. É o momento que a gente conversa realmente sobre teologia, né? Mas, nesse momento, nós discutimos as nossas questões intelectuais internas, né? Intelectuais é a internalização de pensamento que a gente traz de dentro para expor. E aí a gente expõe um para com o outro aqui, nesse momento, baseado no que a gente estuda e o que a Bíblia fala, né? Por exemplo, fazer uma pergunta bem rasa aqui sobre o que o Marcelo falou, e também até o Diego perguntou um pouco lá atrás. Lógico, há uma separação enorme, né, do polemista e o apologeta. Isso é uma coisa. Né? Agora, outra coisa que o Marcelo falou, ele nos trouxe aqui a realidade da razão de ser um apologeta e os nossos inimigos como um apologeta. Certo? Beleza. Agora, a pergunta bem rasa mesmo. Dá para a gente perceber, fazendo cursos como esse aqui, introduzindo de uma forma bem lenta na teologia que a gente está fazendo. Falando bem lenta mesmo, porque eu e o Marcelo somos formados em seminários e a gente passa 4 anos tendo todos os dias da semana 2, 3 horas de aula de várias matérias. Todos os dias. Gente, é muita hora a aula. Isso porque nós vamos para lá para pegar só os pontos dos assuntos. E a gente estuda mesmo e termina na faculdade ou no seminário no campo de pesquisa. Que é quando a gente volta para casa com a cabeça bem cheia do que a gente teve lá na aula do seminário e vai para a internet, livro e pesquisa, e pesquisa, e pesquisa. Então, é muitas horas aula e muitas horas de dedicação de pesquisa. Ler demais. Por exemplo, vou fazer a pergunta agora. Irmão Duval, ele pode ser mais apropriado para responder isso. Antigamente, a gente via muitos pregadores mesmo de púlpito, bem fundamentado, uma exposição bem bonita e tal. Eles eram belos apologetas, né? Ou belos só pregadores? Isso é uma pergunta, entende? Hoje a gente vê uma outra geração, né, irmão Duval? Você vê, talvez eu estou pensando para o senhor, porque você tem mais idade que nós aqui. Então, você viu muitas gerações de pregadores. Viu, irmão Duval? Não é isso? Então, eu tive pregadores, irmão, que me marcaram muito minha vida espiritual, sabe? Exatamente. Eu tive pastores que me ensinaram muito. E não só pastor, eu tive professor também da Escola Bíblica Dominical, que me deixaram muito conhecimento doutrinário, né? Depois, com 19 anos, eu fui fazer o seminário na igreja, no Seminário Batista Regular,
né? Com 19 anos. Mas eu aprendi muito com os professores que deram exemplo, sabe do quê? De vida. Entendi. Porque uma coisa Olha só que interessante. é você pregar e você viver aquilo que você prega. Isso. Infelizmente, é uma pregação baseada em testemunhos, né? É testemunho. Hoje em dia, em relação com Deus. infelizmente, irmão, muitas pessoas pregam e não vivem aquilo que prega. Isso. Mas eu tive exemplo de um pastor que até eu conto o testemunho da vida dele, o saudoso pastor Josué Pereira Félix. Ele perdeu uma filha com câncer, ela tinha 3 anos de idade. Ele pegou, chorou no seu quarto, depois ele foi, pregou e falou, olha, ele lembrou, Deus me tirou, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Então essa pregação dele me marcou muito. Naquele dia, muitas pessoas se converteram através da pregação desse pastor. É verdade. Que me marcou, porque ele poderia estar chorando, lamentando. Não, ele falou, a dor é minha, mas as pessoas precisam ouvir da palavra de Deus. Isso é sabedoria, é obediência. E um exemplo de homem de Deus. É humildade, né? Então, eu estou comparando essa geração antiga, que o senhor acompanhou, para essa nossa geração nova, entendeu? Então, há um pulo enorme, e aí a gente percebe uma diferença enorme na intelectualidade de pessoas. Não que aqueles antigos não tiveram tanto, né? Mas há sim uma diferença. Então, o que eu quero fazer, deixar aqui como pergunta é uma conversa teológica intelectual própria, na forma da nossa razão, ela vale a pena? E isso que o professor Marcelo hoje nos trouxe como importância, né, de entender que nós devemos ter uma vida intelectual de fé com Deus, não só a fé, mas uma vida intelectual de fé com Deus, para primeiro compreender quem são os nossos inimigos. Então, eu acho que eu fecho aqui essa importância. Inclusive, por exemplo, saber, né, qual é a diferença dentro da palavra de Deus, qual é a revelação natural, geral, né, que é uma revelação natural, e uma revelação especial. Qual é a transparência que está entre ambas? Né? Será que a maioria dos evangélicos hoje sabe diferenciar disso daí? Você tem que ter intelectualidade bíblica para poder saber fazer essa diferença. Eu queria saber se alguém preparou perguntas aqui em relação ao que o Marcelo nos trouxe, porque a gente está chegando no final. Dizer que... Meu irmão, só acrescentando uma coisa, lembra que o Diego, no começo, você falou que ele era novo, né? Então, sim, eu quero dizer para o Diego, eu estou com 79 anos, caminhando para 80. Eu ainda estou aprendendo e vou aprender muita coisa ainda. Nunca é tarde para se aprender, nunca é muito cedo para se aprender e nunca é muito tarde. Verdade. Eu estou com 79 anos, estou aprendendo muita coisa com os irmãos aqui e agradeço os irmãos por terem colocado essa ferramenta a mais, para a gente poder aprender da palavra de Deus. Então, eu quero dizer para o Diego, você é novo, Daniel é novo também no caminhar cristão, mas não fique triste por causa disso, não. Eu já sou idoso, mas eu estou aprendendo muita coisa também com vocês. Somos gratos, meu irmão, Duval, por sempre estar aqui. Você é nosso vovô, hein? Você é nosso vovô. Aproveitando aí, Diego ou Rogério, se vocês têm aí alguma pergunta, contribuição? Eu tenho só uma contribuição. Essa disciplina teológica de fé e prática aí, às vezes não dá importância. Aí você está perguntando, né, Pablo? Traz algum benefício? Muitos benefícios, né? Porque, às vezes, se isso faltar, isso traz consequências diretas para o nosso cotidiano, da nossa vida do dia a dia. Pode ser no trabalho, de um relacionamento, que nem o Marcelo está falando, uma coisa muito simples. O que você pensa sobre o casamento? Você vê,
Ele desmembrou que pode levar para o filho, como se deve tratar a sua mulher, a sua responsabilidade através do seu trabalho, e que os filhos vão levar esse legado, né? E dos filhos leva para o outro, então aí já tem um discipulado aí, o ID, né? De uma geração para outra geração. Eu estou falando isso porque eu já tomei decisões erradas por falta de conhecimento bíblico, teológico, porque eu agia pela emoção de pregações em cima de uma religiosidade, você viu? E me atrapalhou. Entendi. Então, o pessoal não dá importância, mas essa conversa, a importância de nós ter essa disciplina teológica para a nossa fé e prática, porque eles têm que praticar isso traz benefícios ou problemas para a tua vida se você não tem ele diretamente na tua família, no teu trabalho, nos seus relacionamentos, com o seu vizinho. Sim. Então, a graça, que nem eu estava falando antes do 2 Pedro 3,18, a graça de Deus, crescer na graça e conhecimento, são relacionamentos. Você deve amar as pessoas, gostar dela, mas existe uma verdade em cima de tudo isso, né? E tem que andar junto. Conhecimento e graça, né? Porque se uma faltar, você não tá, essa balança, a conta não fecha. Porque se crescer na graça e agir pela emoção, você vai acabar levando um legado que não é verdade. Você Sim. pode estar cheio de amor. Você viu como que os falsos amores, você está cheio de amor, mas você não tem a verdade, e você acaba falando coisas, às vezes mesmo até sem intenção, que eu acredito nisso, mas você acaba ensinando pessoas uma coisa que a Bíblia não fala. E a pessoa, às vezes, vive uma vida, aí, no caso, o Marcelo falou, vai e passa para o filho, daqui a pouco tem 3, 4 gerações acreditando numa coisa que Deus não falou. E trazendo, às vezes, consequências para a sua vida. Né? Progressivo. Então, para mim, é importantíssimo isso. O ensino errado é mais progressivo do que o certo. Então, para mim, isso é muito, muito importante. Né? E que isso se multiplique, né? Muito bom. Diego, Daniel, mais alguém que gostaria de trazer uma pergunta, alguma colocação? Lembrando que a gente está encerrando essa segunda parte da apologética, né? Sobre os fundamentos que o professor Marcelo nos trouxe aí, que é o tempo, né, de intelecto que nós devemos nos dedicar para dar essa importância na teologia, no estudo da Bíblia, e também perceber os inimigos à nossa volta, né? Que não está só ali nas pessoas, né? Ou num grupo, né? Ou só na sociedade, né? Mas perceba, ele trouxe até exemplos de pensamentos ideológicos políticos que afetam diretamente a nossa vida como cristão, que atinge a nossa moral, meus irmãos. É a moral que a maioria desses pensamentos ideológicos quer destruir. A moral cristã, a ética e moral cristã. Diego, se você nos escuta, ou Daniel, talvez a última palavra agora aqui poderia, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou falar, porque aí a gente... Quer falar, Daniel? Porque aí a gente já está no tempo já de encerrar. Pode falar, Daniel. Então, o que eu entendi aí gostei bastante aí do que foi falado, em cima do que o irmão passou aí referente aos filhos. Eu também estou passando uma fase não muito boa também, mas está melhorando aos poucos com a minha filha, entendeu? E em cima desse aprendizado que o irmão passou aí, eu também vou começar a exercer também, que é uma coisa também que eu já não tinha em mente, mas em cima do que o irmão passou aí, para a gente estar fazendo um ID para o nosso futuro para frente, né? Nossos filhos, né? E também se dedicando mais nessa área, né, Daniel? Entendeu? E mudar um pouquinho também a mentalidade, não só nossa, mas da criança também, né? No aspecto do dia a dia, que é bom, entendeu? Deixar a criança também num ambiente mais confortável e também demonstrar o jeito melhor da vida para ela, né? Do que ela está enxergando, entendeu?
Mas muito bom mesmo que o irmão não Marcelo pode falou esquecer aí, que eu você gostei. é o professor, pastor e pregador dela, né? Entendeu? É isso mesmo. Obrigado, Mas Daniel. eu Muito bom. Valeu mesmo. gostei bastante aí. Essas aulas estão me Maravilha. ajudando bastante também no meu dia a dia. Estou mudando algumas coisas em mim também. E tô sendo um pouquinho mais fechado, mas tá melhorando as coisas. É assim, meu irmão. Tamo junto aqui, é só chamar. As aulas elas servem para nos edificar, muito mais do que saber, porque Deus e o seu Espírito Santo vai nos moldando através disso. Muito obrigado, viu, Daniel? Conte com a Daniel. gente. Eu acho que o Diego. Oi. Pablo, deixa eu dar uma palavrinha pro Daniel só. Eu acho que o Diego quer falar depois. Depois o Diego pode falar. Ele levantou a mão aqui. Mas Deixa eu falar um negócio. segue aí, pode falar. Vou falar uma coisa pro Daniel, que ele falou e que percebeu, gostou da aula, percebeu aí que precisa realizar algumas mudanças. Eu vou te dar uma dica, o primeiro passo para você mudar. Amanhã, quando tu acordar, a primeira coisa que tu faz, você levanta da cama, fala assim, Deus, hoje eu vou servir. Hoje eu servirei. Coloca um sorriso no rosto e levanta e vai embora. Vai levar o lixo, vai acordar as crianças, sei lá, vai lavar a louça. Mas acorda assim, acorda com um sorriso no rosto e com a decisão de servir. Que aí Deus vai direcionar o restante, pode ter certeza. Amém. Obrigado. Maravilha. Valeu. Diego pediu a palavra, não sei se ele está aí nos ouvindo, porque aí a gente chega na reta final aqui. Isso. Diego? Você pediu a palavra aí, né, Diego? Diego, tá escutando? Eu acho que você tinha pedido a palavra. Agora consegui. Pode falar. Tô na luta aqui com esse telefone, viu, velho? É a internet, é o telefone. São os inimigos da apologia também, pô. Tem que fazer oração nesse telefone aí, mano. Tinha colocado. Não sei. Tô aprendendo a mexer no Telegram aqui ainda. Tem muita coisa pra aprender. Eu tinha notado lá naquele vídeo lá, Pablo, sobre. Eu fiz um resumo para entrar na aula. Como eu te disse, meus dias tá meio corrido ultimamente. Tá meio difícil de eu pegar e dar uma recapitulada em tudo. Mas aí, nessa aula de apologética que a gente tá. Essa aqui tem mais uma ainda, certo? Não, tem mais uma ainda. Tem mais duas. Então, sobre o concílio de Calcedônia, ainda vai vir ainda? Vai ser falado ainda? Não. Se você quiser tirar dúvida sobre partes do assunto daquele concílio, a gente pode falar. Porque, assim, talvez você está associando isso àquele vídeo, no sentido que as pessoas, ou melhor, os pastores, os líderes, que seria, a gente chama de pais da igreja, que são aqueles apologetas que foram responsáveis como referência, por isso chama de pais da igreja, como referência dos maiores teólogos do momento, daquele século, tá? Eles trabalharam para fazer a defesa da fé em cima das heresias. Aí a gente levou esse assunto lá na aula de cristologia. Por que eu comecei com aquele assunto de história, uma pincelada de história da igreja, né? Porque para chegar em cristologia, que foi o maior assunto de defesa da fé, entre o que eles conversaram e discutiram ao longo de décadas e séculos, quem fez uso desses argumentos teológicos foram os apologetas. Por isso que o pastor César, no vídeo, fala que eles eram grandes apologetas, porque incessantemente eles trabalharam, né, dentro de argumentos, podemos dizer assim, esboçado exegeticamente, para dizer que na Bíblia existia muito mais base de defesa da fé, que é a apologia, né, para provar que Jesus é Deus, de que não era Deus.
Por quê? Porque existiu poucos pais da igreja ou líderes cristãos que começaram a duvidar de que Jesus não era Deus. Isso se tornou uma heresia. E aí são apologetas e apologetas discutindo o quê? Discutindo o centro do cristianismo, que é a matéria do que a gente trabalhou, que é a cristologia. Né? Entendi. Tá bom? Então aqui eu peguei... a gente não vai ter mais. Eu entendi, Aqui eu entendi. É outra parte. Então, é que eu tô falando assim, eu vi aquele vídeo como um resumo, entendeu? Para mim dar uma inteirada no que mais ou menos que talvez ia se passar aqui. E peguei também lá eu ia pegar os livros aqui que ia demorar. Aí eu peguei na Google ali, peguei os principais temas lá sobre os assuntos de apologética, de apologia, né? Sim. E aí estava relacionado isso aí, estava falando do concílio de Calcedônia, né, que é a dupla natureza de Cristo, né? Aí, sobre o que eu falei com o Marcelo, apologista e polemista, né? Que ele explicou lá exatamente o que ele falou aí. Que é o apologista que defende a fé, né, dos ataques externos, e o polemista levanta questões internas que purifica a fé da igreja. Pelo menos é o que eu vi, né, no vídeo do rapaz lá. Vou até dar uma caçada aqui nos livros que eu tenho aqui para ver se eu consigo me inteirar mais para a próxima aula ainda. Mas eu vi que tem mais coisas ainda na apologia, né? Da Bíblia, fé, moralidade, filosofia, ciência, história. Tem mais uns pouquinhos. Por isso que eu queria saber o que tem, né, de aula ainda, para a gente ter uma noção do que a gente pode dar pincelada para ter noção do que falar, do que comentar, né? Do que perguntar. Fortalecida, mas Oi, Pablo. Falou para mim, Pablo? Para você. Não sei se você entende até a questão dele. E ele deu uma consulta. Um vídeo que o pastor César fala sobre os grandes apologetas, que são as da igreja, sem dúvida, e que no Concílio de Calcedônia, de Nicéia, teve essa grande discussão inicialmente lá, da prova de Deus, ser Deus e tudo mais. E aí ele fez essa pergunta aí para esse assunto. Mas, explicando, essa outra parte que ele falou, o que queremos daqui para frente. Ô Pablo, a tua voz está travando aqui. Tá travando. Pipocou aqui, eu não peguei muito bem o que tu falou. Mas se tu quiser, a gente pode trazer. A gente pode trazer alguma coisa mais na próxima aula, se for o caso, entendeu? Pra gente ter uma noção do que a gente tem na próxima aula. E o Pablo travou. Fala tá aí, cortando. Pablo. A dele tá cortando. Diego, tá cortando. Alguém tá escutando o Diego, não, né? Tô escutando. Não, o Diego eu tô escutando. O Diego quer formular a pergunta exatamente para o Marcelo. Isso que trouxe agora. Pablo, tá ruim o teu sinal, Pablo. Tá dando picote, corta, aí a palavra vem pela metade. Se quiser que formule alguma coisa melhor, pode trazer para mim no privado aí, Pablo. Tenta elaborar alguma coisa para a próxima aula, pode ser? Não, pode ser, tudo bem, não tem problema. Ficou ruim, ainda bem que ficou ruim no final, né? Não, eu quis dizer assim, o Diego queria formular a pergunta direto para você, Marcelo. Entendeu? Entendi. Quiser, Diego, você pode formular direto para ele e ele contribui agora aí respondendo, o Marcelo, e aí a gente termina. Assim, não, agora a pergunta ficou complexa agora. É que eu tava falando pro Pablo que eu tinha visto um vídeo. Tá cortando o meu ou tá dando pra ouvir? Não, dá pra ouvir o teu, agora dá pra ouvir. Não, o seu dá pra ouvir, Diego. Então, aí como eu tava na rua, na correria, então não tô tendo tempo para pegar e dar uma... E o Pablo até chegou a mandar alguma coisa para mim, só que na rua, dirigindo, é difícil. Aí eu tava falando para ele, que eu peguei um vídeo lá para ver os principais assuntos da apologia, né? Apologética.
E aí que fala desse concílio de Calcedônia, tal, sobre cristologia, Bíblia, bibliologia, moralidade. E eu queria saber, ainda na próxima aula, que a gente vai estar, parece que nesses mesmos assuntos, para a gente ter um feedback do que vai se passar, do que vai ser comentado, para a gente poder todo mundo dar uma pincelada para conseguir interagir melhor com perguntas e participação na aula, entendeu? Aí vocês podem adiantar, talvez para a gente aqui mesmo falar, ó, a gente vai falar sobre esse tal assunto aí, e cada um busca aí, né, via livro, via internet, via pai dos burros, né, o Google. Entendi, Diego. O problema, Diego, o problema é se a gente direcionar para vocês aqui alguma coisa e cada um vai sair pesquisando aí por conta própria, pode sair um pouco do eixo do que a gente tem que propor para vocês em aula. Então, a ideia é sempre a gente trazer eu posso até preparar alguma coisa para vocês de resumo para a próxima aula. Nos próximos dias eu posso jogar para o Pablo aí. Mas a ideia é que vocês recebam um direcionamento nosso e que as dúvidas que surgirem na aula, vocês tirem com a gente. Porque apologética é um assunto muito amplo. Então, existem talvez centenas de apologistas na história. Se eu for direcionar para você os assuntos, você pode, de repente, buscar o que fulano B falou na casa do C. Aí, se você fizer isso, você foge do eixo final, que é a nossa aula no dia. Então, inclusive, a ideia é que eu dou... de apologia, né? Isso, Não é só os apologetas, tem também várias apologias, né? Isso, e aí acaba vocês, às vezes, gastando energia durante a semana para uma coisa que não vai estar na próxima aula. Então, o meu conselho é, segue o nosso roteiro, eu tento antecipar alguma coisa durante a semana, se for o caso. Depois das aulas, você se aprofunda nos que você está pesquisando. Não gaste tempo tentando se preparar para a aula, mas refine a sua pesquisa após as aulas. Porque aí, se você for refinar, buscou alguém, surgiu alguma dúvida, você manda para a gente pode até te ajudar. Mas a ideia é essa, gasta tempo durante a aula no que foi oferecido, e aí, a partir disso, você faz suas pesquisas, entendeu? Eu aconselho que seja assim melhor. Tu acha melhor assim, Pablo? Tem outra sugestão? Eu entendo que o Diego acha viável ele buscar alguma coisa, ou pré-saber, né, ter uma pré-ciência do que vai acontecer, aí pode ser tópicos, né? Tudo bem, pode ficar na liberdade de pesquisar. Só que o procedimento de aula mesmo, assim, de seminário, de faculdade, é você receber e você pesquisar, entendeu? Não pesquisar e receber. Porque aí acontece mesmo isso que o Marcelo está falando, sabe? Principalmente a internet. Eu acho que eu já poldei você, e aí eu acho que eu vou servir. Eu vou falar uma coisa aqui do que aconteceu entre eu e o Diego, porque eu e o Diego, ao longo da semana, a gente vai mandando muitas coisas, eu mando para ele pergunta. Igual a gente fazia, Marcelo, quando a gente começou a caminhada. Você me mandava materiais, pesquisa sobre esse assunto, o que é que tu achou? Eu acho sobre isso, a minha visão tal e tal. Bom, aí aconteceu um fato, um dia desse, o Diego me mandou, sobre isso e isso. Aí ele me mandou primeiro um vídeo, eu só vou colocar aqui, Diego, a título de exemplo, tá? Aí um vídeo de um pastor, Nicodemos, falando sobre uma coisa no assunto. Mas aí o pastor do Hernandes Dias falando sobre outra coisa, mas no mesmo assunto. Entende? Tipo assim, por quê? Porque você na internet, você pega um corte daquele assunto, só que no tema do podcast inteiro, ele vai falar do assunto de uma vertente. Aí o outro, no corte de um outro podcast que tem um outro tema, ele vai falar do assunto na vertente contrária. E aí a gente acha que porque eles estão falando de mesmos assuntos, tem a mesma linha, né? Então, acaba bagunça o raciocínio nosso, né? Então, eu indico assim, tá? Gente, vocês querem ser um bom teólogo? Não peguem cortes e nem um podcast inteiro de meia-verdade de um assunto.
Existem podcasts sérios de teologia e tal? Existe. A gente pode indicar muitos bons deles. Mas, principalmente, vá lá num seminário, um vídeo do YouTube de uma palestra no seminário. Tá? Aí, beleza. Aí a gente autoriza. Agora, um podcast é muito aleatório, é muito do que ele vai formular na cabeça dele ali. Agora, o que é melhor? Livros. Livros é a melhor coisa, cara. Melhor coisa. Então, o que eu estou concluindo aqui em relação à necessidade que o Diego está colocando aqui, como todos vocês podem ter, de previamente saber do assunto, isso é uma coisa. Agora, pesquisar sobre tudo que vai ser dado, isso é meio perigoso. Por quê? Porque você vai ficar muito liberto a buscar em bebedouros que talvez não vai ser a mesma água. Vai ser água, mas não vai ser da mesma água, entendeu? Então, por exemplo, a gente pode ouvir um arminiano achando que ele é um calvinista e ouvir um calvinista achando que ele é arminiano. Qual é a diferença? Você saber quem é. Estou mentindo, Marcelo? Não, no é começo, isso mesmo. Faz essa confusão no começo. Ainda mais na internet. Tem tudo na internet hoje, né? Às vezes você vai estudar por uma linha, você acaba montando um Frankenstein, né? Cabeça de um, perna de outro, pescoço do outro. Então a ideia é você pegar o que você recebeu e a partir daquilo você monta conforme as suas impressões. Porque às vezes essa conexão não vai colar, entendeu? Não vai ficar legal. Aí vai acabar criando a confusão num assunto que deveria ser primeiro introdutório e depois ir ganhando corpo. Entendeu? Não, mas a gente falou. Esse pedido que o Marcelo mandou, por exemplo, sobre tópicos, é o suficiente. Né? Por exemplo, para a gente estudar na cristologia, eu mandei um PDF no grupo e para vocês de um livro inteiro. Mas eu falei, eu vou dar aula do livro. Não é necessário ser o livro inteiro. Porque talvez você ler o livro inteiro e for lá a aula que vai dar só meio capítulo do livro, você achar que o livro inteiro é explicação daquela aula. E não é. Aí tu falou do Frankenstein, Marcelo. Saiu o filme novo dele. Super indico. Quem gosta de um carregador aqui, e ele é assim mesmo, né? Ele é o cientista mais maluco da história da ficção escrita, escrita do autor mesmo, que idealizava criar um ser humano para ele, parecido com ele, mas que esse ser humano ele se revolta contra ele. E a gente acaba sendo próprio, né? Também, né? O diabo fez isso, né? Ele quer fazer pessoas à imagem dele mesmo, né? Uma imagem bagunçada, né? É diferente de Deus. Mas é isso aí, Diego. Eu gostei da sua dúvida aí. Muito bacana. A gente vai te auxiliando aos poucos aí. O que pesquisar, o que ver, o que ler. Vai para livros, não vai para a internet. Olha, tem sites muito bons. Você entra lá no site do Monegismo, você entra lá, editora Monegismo, aí coloca na lupinha lá, quero estudar sobre amilenismo. Ou se não, você coloca só a palavra. Cara, só tem pastores confiáveis, só teólogo. Entendeu? Entra no site do seminário Charles Spurgeon, entra no site do Seminário do Sul, entra no site, aí vai lá, Vida Nova, vai lá no como é que é, no Spotify, coloca Vida Nova. Cara, uma das maiores autoras, escritoras de livros coerentes. Aí você vai escutar um podcast de teólogos. Aí o cara pega um livro e ele fala, vamos conversar sobre esse livro. Aí ele vai fazer uma resenha, né, Marcelo? Do livro. E é muito coerente, cara, muito coerente mesmo. Então, isso é fontes confiáveis do intelectualismo apologético, que foi o tema da aula de Marcelo hoje. Tá bom? Pra gente não cair nos inimigos. Exato. É isso Acho aí. que por aqui dá pra gente encerrar. Não é isso? Mais alguém? Tranquilo? Podemos? Eu queria
pedir pro Rogério fazer a oração hoje e a gente encerra nesse momento. Pode ser, Rogério? Vamos. Amém. Vai tirar uma fotinha depois, todo mundo junto? Vamos lá. Senhor, vemos agradecer por mais essa aula, né, edificante, que vem nos encher da tua sabedoria, Senhor, para poder passarmos adiante o seu legado, o seu ensinamento, os teus cuidados, para que através da sua palavra, Senhor, e da tua graça, a criação venha voltar ao seu estado natural para aquele que foi criado, Senhor, sendo bom, sendo amável ao próximo, seguindo a sua imagem e semelhança, Senhor. Cuida de cada um que estão aqui, o Senhor cuide de cada suas necessidades, Senhor, que são muitas, Senhor, que nós estamos aqui, nós somos irmãos. Se algum estiver com alguma dificuldade, pode abrir o seu coração, que nós estamos aqui para poder ajudar da melhor forma, pois somos mordomos, servos aqui na terra, para poder servir. Então cuida de nós, cuida do nosso dia, do nosso trabalho, da nossa família. Existem setas que se levantam aí para tirar a nossa paz. Mas que nós estejamos orando uns pelos outros, porque nós não sabemos a luta de cada um. Mas tu sabes. Nós, como soldados e servos, estamos aqui, em prontidão, para poder estender a mão ao irmão necessitado, ou um soldado ferido, que venha pedir ajuda, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pelo ensino, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoe, Daniel. Deus abençoe, Marcelo. Diego. Amém. Boa noite. Abençoe, Flávio. Amém. Abençoe todos aí. Um abraço.